dia, gente, tudo bem? Eu posso ficar sem máscara? Agora? Agradecer bastante, né, o convite, é uma honra muito grande. Eu queria fazer um parênteses antes da gente começar, porque assim, no geral, encontros como prévia de Congeb, Comecom, né, Comeb, que são as siglas diferentes dos diversos municípios, né, no geral é aquela galerona, né, e jovem, adolescente, eles sentem muita falta de muita gente, né, mas é curioso porque está parecendo que a gente de fato voltou no tempo do cristianismo primitivo, porque antes era assim, né, eram poucas pessoas, entre aspas, né, porque encarnados teoricamente tem menos pessoas aqui, no entanto, nós não sabemos quantos desencarnados tem entre nós, né? Então, assim, que vocês, meninos e meninas, não fiquem desanimados, né? Vamos lá juntos conhecer um pouquinho a história desse moço aí, né? Kimberly, né? Nós, como dizem os meus avós. Eu também não fui muito com a cara desse moço, Saulo, não poder ouvir falar de Estevão, né? Assim, meu Deus, o cara é burro, como assim, né? Enfim, né? Mas, brincadeira à parte, vamos entender um pouquinho, vamos tentar conhecer um pouquinho da história. Pode passar, fazendo favor. Então é o seguinte, de Saulo a Paulo, não sei se vocês sabem, essa segunda imagem, aqui eu sou o nome da lei, né, Saulo, aqui Paulo, o convertido. Não gosto dessa palavra, acho que ela tem uma conotação muito equivocada, mas a gente vai conversando sobre isso, tá? Essa imagem aqui de Paulo é uma imagem que foi, pode passar por favor, ela foi reproduzida depois pelo computador, baseado nesse afresco, que é o afresco de Paulo e Tecla, né, que eu coloquei essa primeira imagem, apesar de que tem a pintura de muitos apóstolos, inclusive, né, Tecla é conhecida como a filha de Saulo, né, de Paulo, aliás, e baseado nesse desenho, nesse afresco, nessa pintura antiquíssima, né, arqueólogos descobriram, aí eles reproduziram no computador uma imagem, a imagem mais próxima fisicamente como seria Paulo. Inclusive no apócrifo de Paulo e Tecla tem a descrição, tem um programa no YouTube, se eu não estou enganado, um moço ele até evangélico, chama Evidências, não sei se vocês já ouviram falar. Eu baseei parte da minha pesquisa na pesquisa desse moço, né, porque eu acho importante a gente também ver como ensinou Jesus, né, para reter aquilo que a gente, e ouvir outras pessoas, outras versões também é importante, porque eu tenho para mim também, né, a leitura de Paulo Estevão, de Emmanuel, etc, as informações de Emmanuel, mas os dados históricos eles também são interessantes. Os Atos dos Apóstolos, eu não sei se vocês sabem, né, tem muitos historiadores, muitos pesquisadores do mundo inteiro, pessoas inclusive que não são religiosas, né, elas falam que o Lucas, né, o Evangelho Atos dos Apóstolos por Lucas, a gente fala que é o Evangelho de Lucas, porque mas enfim, né, o jeito de escrever do Lucas é tal qual a maneira de escrever dos historiadores da época. E eles fazem mesmo, tem muito disso, né? O que é verdade disso, o que não é verdade? A verdade é aquilo que ressoa na nossa consciência, que faz sentido pra gente, a gente sabe disso. Das pessoas que não fazem sentido, pode vir o próprio Cristo na nossa presença, que pra gente não vai fazer sentido, né? Então, assim, eu quis trazer também essa perspectiva para a gente conversar, para a gente entender por que a gente tem esse ranço, outras palavras daqui, né, do Saulo, né? Mas para a gente tirar um pouquinho do ranço, entender por que é uma obra de tamanha expressividade dentro do movimento espírita e de outros movimentos, e por que os atos desse apóstolo, que, né, ele não era de fato um apóstolo, porque os 12 já estavam. O cozinheiro virou o 12º apóstolo, né? Paulo ele foi considerado pelo que fez, ele era considerado um apóstolo, mas ele não tinha esse posto, esse cargo de apóstolo, né, de Jesus. E por que tem tantas interpretações, inclusive equivocadas, do que ele escreveu? Muito do que temos hoje de equívoco, de discriminação dentro das igrejas, de radicalismo, vem de interpretações, né? Da história desse moço. Mas nós, enquanto espíritas, que pelo menos em teoria, né, acreditamos
a gente precisa entender algumas situações nesse sentido, né? De Saulo a Paulo, nossa, antes dele tem muito mais coisa. E aí a gente pode e deve usar uma das técnicas que o Kardec utilizou, que são das evidências, da gente pensar, da gente comparar. Peraí, provavelmente esse moço, Saulo, em outras encarnações, ele teve outros postos na vida. Isso aí é com toda certeza. Ninguém, numa única encarnação, renasci com um poder de liderança, né? Todo extrovertido, inteligente. Se Saulo nascesse hoje, certamente ele seria considerado com altas habilidades ou superdotação, porque ele era um cara super inteligente. Ele estava acima da média, assim como Jesus estava acima da média das pessoas que viveram ali, intelectualmente falando. Jesus é moralmente nem se fala. Saulo também, moralmente falando, estava acima, pode passar, por favor, acima da média da população que vivia ali na cidade de Tarso, né? Então, quem foi, eu estou brincando ali, antes de Cristo, né? Antes do encontro do Saulo com Cristo, quem foi esse moço, né? Ele foi um nobre. Eu vou usar a tecnologia mais avançada, que eu mais gosto, né? Que é papel. Adoro, né? Então tá tudo aqui. Eu tenho, isso aqui eu entendo. Adoro, né? Ali para vocês não dormirem, né? Para a gente poder ficar dinâmico o negócio. E música também, vocês vão ajudar a gente a cantar. Eu não posso cantar, mas a gente mete bronca, né? Então quem foi esse moço, né? Ele foi filho de gente rica. Aí nasceu numa família rica, em Tarso. O pai era dono de caravanas, né? E quando fala tecelão, aí é uma informação histórica que é importante para a gente. Aí quando a gente faz um tecelão, acha que o cara está tecendo ali tecidos de fato. Sim, mas os tecidos que eram, no caso da família do Saulo, que eram utilizados para fazer tendas. Tanto é que muitas imagens que a gente encontra na internet, inclusive os encontros do Paulo com Aquila e Prisca, são eles tecendo esses tecidos de tenda, tá? E o pai dele, o pai do Saulo, era um cara rico pra caramba, era o Saulo, a mãe, o pai, a mãe, a irmã e o Saulo. E o Saulo era o queridinho de todos, era o cara, o eleito e o escolhido. E ele era um bom filho, né? Ele tá, personalidade fortíssima, sim. Ninguém aqui vai florear essa personalidade. Não. É uma pessoa de personalidade forte, o senhor da razão mesmo, né? Se quiser bater na mesa, ele vai bater assim, né? Se quiser, né, desembainhar a espada, ele vai desembainhar assim. Não enquanto uma pessoa violenta, mas de personalidade forte, que vai lutar para aquilo que ele acha, que ele acredita que tem que lutar. Mas ele não fazia nada sem um propósito. E aí, para a gente diminuir esse ranço dele, a gente precisa entender isso. Era um sujeito político, era uma figura política de onde ele vivia. Porque naquela época, né, a cidade de Tarso, deixa eu só voltar que eles estão emendando no outro, e a pessoa é acelerada, né? Se tiver depressa, vocês falam assim, tira o pé do acelerador aí, pelo amor de Deus, né? A cidade de Tarso era uma cidade importante, como se fosse Santos hoje, né? Para várias negociações comerciais, enfim, transitava gente de todo lado. Então veja bem, a gente sabe que quando a gente vai, todo mundo aqui já deve ter estudado isso, quando a gente vai reencarnar, tem todo um planejamento, uma programação, não é assim? Então veja bem, esse moço, ele reencarnou nessa cidade, ele reencarnou membro dessa família, não foi à toa, tinha um propósito nisso, né? Porque tinha-se toda uma organização para que outras coisas acontecessem. Quer dizer, estava programado que ele seria o apóstolo dos gentios, essa informação a gente não tem, mas que ele teria um papel importante na disseminação do cristianismo, sim. Como, sinceramente, eu não consigo, não tem informação espiritual nenhuma nesse sentido. Mas que ele seria uma peça fundamental, seria. Então, reencarnar nessas condições, inclusive com um papel de destaque no meio político da sociedade daquela época, é importante. Porque, veja bem, para quem a gente vai dar mais importância? Para o moço lá que vende banana lá na feira onde eu compro lá, no mercadinho, ou para uma figura importante que estudou com um monte de gente? Gente, a gente pode até... Vocês estavam comentando exatamente isso, né? Exatamente não, algo parecido. A gente geralmente dá importância para aquele que está no holofote. A gente não dá importância, né, para o que está lá nos bastidores. No geral é assim. E pode passar, fazendo favor.
era uma cidade de importância cultural e acadêmica muito grande. Então, olha só, percebem a organização espiritual dessa situação? E esse moço, ele era fariseu. É engraçado que alguns historiadores falam seita dos fariseus, ou então o partido dos fariseus. Por que é partido? Porque realmente, naquela época, os religiosos, eles tinham uma influência política muito grande, era tudo muito misturado, gente. É por isso que o Sinédrio, por exemplo, julgava e condenava as pessoas. É por isso que Estevão foi condenado pelos religiosos da época, porque eles tinham duplo papel. Era tudo muito junto e misturado, não é como hoje. Né? E essas questões elas são importantes a gente entender com mais clareza, de alguém falar com a gente, porque às vezes a gente se perde assim, cara, mas o cara era religioso, é político, cara, não tem vocês, né? Mas era por conta dessas questões todas, né? Ele aprendeu, ele tinha cidadania romana. Por que isso é importante? Quando a gente percebe lá, né, depois da estrada de Damasco, blá 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 blá, o Paulo ele consegue transferir por conta dessa cidadania romana. Tá vendo que o acaso não existe? Tá vendo esse negócio de organização, de planejamento? Esse negócio funciona. E foi isso mesmo. Segundo os historiadores, não das informações, né, da bibliografia espírita, não. Segundo os historiadores, existe uma versão de que o avô do Saulo, ele ajudou lá, a família ajudou uma conquista lá do Império Romano e eles deram cidadania romana para a família toda. Então, o Paulo era cidadão romano de nascença. E detalhe, pouquíssimas as pessoas tinham essa cidadania. Pouquíssimas. E isso... Tinha uma cidadania que comprava muito caro, mas que era inferior a essa dele. Exatamente, a dele era conquistada de nascença. Então, assim, é por isso que ele fazia muita coisa. E é por isso, inclusive, que às vezes ia ele no lugar de um ou de outro, porque ele não poderia, por exemplo, ser preso, outros. A gente vê a providência divina, né? Exatamente. Todos os estados que poderiam surgir, né, no planejamento encarnatório, já vai sendo trabalhado para ser tirado daqueles obstáculos. Outros virão, mas aqueles que poderiam paralisar a obra, eles são removidos já do planejamento. Pode passar, por favor. Estevão, tão genial quanto. O que aconteceu com Estevão? A prova, né? Uma das provas sai. Moralmente falando, Estevão estava anos-luz de Saulo. Né? Tão inteligente quanto, tão, né? Enfim. E o que aconteceu com ele? Foi condenado no lugar do pai por algo que ele nem fez. Porque ele era uma pessoa mais simples. Ele não tinha todos esses recursos que Saulo tinha. Não é? Então, é nessa situação que a gente percebe a importância desse planejamento reencarnatório e da providência divina para conosco. As coisas que acontecem conosco, elas não acontecem por um acaso. Existe ali todo um planejamento e uma necessidade. Nem sempre vai nos agradar, né, gente? Tem coisa que a gente fala assim, não, pelo amor de Deus, né? Quem tá no meu bonequinho de voodoo aí, dá o tempo que eu já cansei, né? Tipo isso. Mas, né, a gente brinca um pouquinho assim para aliviar, porque tem hora, tem fase da vida da gente que é tipo a besteira da Abigail, né? Você fala assim, poxa vida, para essa embarcação aí para eu descer, não vou embora nada, né? Não dá. Enfim. E ele era judeu da tribo de Benjamim, né? Ele foi educado em Jerusalém por ninguém mais, ninguém menos do que Gamaliel, o maior doutor da lei da época. Saulo passou a infância dele com a família, né? Era comum dos judeus ensinarem para os seus filhos, para os seus descendentes, independente de ser rico, milionário, miliardário, era um costume da época ensinar. E lá na frente, numa das situações, tem uma briga, entre aspas, do Paulo com o Pedro, e ele fala assim, não, só tem dinheiro a comer quem trabalha. Quem trabalha não come, não. Claro que é uma metáfora, né? E aí, que vem muito dessa característica, dessa cultura dos judeus, né? E para estudar, pode passar, por favor, para estudar o Gamaliel era muito caro. Quer dizer, ele sai de Tarso, ele vai, né, para Jerusalém para estudar com o Gamaliel, e é, com toda certeza, o grande destaque da escola dele. E lá ele faz, né, enfim, ele conhecia demais a cultura grega, falava aramaico, grego, latim, hebraico, e era um observador, assim, né, dos mais avançados da lei. Ele sabia com toda certeza, ele tinha um futuro, assim, materialmente falando, extremamente promissor, né? Se fosse entre nós aqui, ele seria, se fosse dentro da igreja católica, ele seria o próximo Papa, provavelmente. Então, apesar de saber quem foi ele antes, né?
gente tem, idade, né? tem-se algumas mas que com certeza tem algumas especulações, inclusive que podem ter vindo do Egito, o que eu não duvido, porque lá no Egito que era o centro do conhecimento, e faz sentido, Kardec já falou isso pra gente, né? E por mais que a gente não tenha essa informação nem do plano espiritual, né, com mais assim, clareza, vamos raciocinar, faz todo sentido. Eu acredito que ele veio do Egito, aprendeu muito lá, porque lá é o berço de tudo, e aí ele veio trazendo. Na Bíblia tem a referência que quando Deus, a espiritualidade chama o Jacó de vaso escolhido, é a única figura da Bíblia que é o vaso escolhido. A gente também acredita. Jacó é o vaso escolhido antigo e o Paulo é o vaso escolhido novo. E gente, faz todo sentido. Esse que te chama a gente é o vaso escolhido para que tragas novamente. E faz sentido. Você pega lá algumas características, você vê que, né, do discurso, eu que sou da letras, né, do discurso, assim, mas enfim, vamos focar aqui, senão daqui a pouco a gente vai viajar nas reencarnações dele, etc. E aí, por que ele é considerado perseguidor de cristãos? Porque ele era um cara mau? Não, ele não era um cara mau. Turrão, personalidade forte? Sim, mas uma pessoa má ele não era. Ele começa a perseguir os cristãos porque ele entende os cristãos enquanto uma ameaça para as leis judaicas. Ele era o doutor da lei. E enquanto, nesse cargo, que era um cargo mesmo, gente, era um cargo, a gente precisa aprender a lidar com essas informações com mais naturalidade, porque era assim. E hoje parece um pecado, né? Se você desempenha um papel religioso, você não pode ter outras funções. A gente tem que parar com essa fragmentação horrorosa. Nós temos que desfragmentar as coisas, né? E entender isso com mais profundidade, porque facilita, inclusive, a gente entender por que nós estamos aqui numa manhã de domingo, estudando sobre a vida desse camarada. O que ele fez de tão relevante assim, que me faz sair da minha casa no domingo, poder estar com a minha família para estudar um pouco sobre ele. Né? Ele tinha um cargo importante, ele tinha que defender a lei de Moisés, as sagradas escrituras, blá 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 blá. Tá, e ele entendia que essas pessoas estavam maculando, né? Elas estavam manchando, elas estavam denegrindo. E aí ele precisou, os métodos com que faziam eram bons, eu não estou defendendo ele não, tá? Os atos dele não. E é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Uma coisa é Saulo, outra coisa é o que ele fez. Nem sempre nós somos o que fazemos. Nem sempre. Tá, o que fazemos é reflexo de parte de nós. Mas nós somos muito maiores do que isso. O que mais incomodava Saulo e os fariseus era quando os cristãos falavam que Jesus era o Messias, filho de Deus? Ou tinha mais coisa além disso que incomodava eles muito assim? E eles também, além de Jesus ser o Messias, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, porque na cabeça deles tinha que acontecer algo extraordinário, como um outro Moisés bateu o cajado e lá e por aí vai, algo extraordinário tinha que acontecer. Aí a gente acha isso estranho, mas a gente também, quando chega alguém no movimento espírita, começa a psicografar algumas situações assim, mas quem é essa pessoa? De onde ela veio? Parece que o repórter, né? Quem é? O que come? O que faz? De onde veio? Tem que provar, né? Tem que provar. Por A mais B tem que fazer acontecer. Aí a gente enche a boca para falar, nossa, que vocês fizeram isso aqui. A gente faz a mesma coisa hoje. E a gente tem muito mais conhecimento, mais esclarecimento. Tem que lembrar que dentro da crença do judaísmo, Jesus não encaixa em nada do que os judeus esperavam. Então, o Paulo ele considerava que Jesus era a própria vida de Jesus era uma afronta ao que eles consideravam como Messias. Porque Jesus questionava os mestres deles, rabinos, né? O rabino de onde Jesus foi estudar não gostava de Jesus, pensa. Então, como é que ele seria o Messias? Esse rebelde sem causa, esse moleque, esse puta doido. Manda prender esse povo, eles são doidos. Como assim um moleque rebelde desse aí? Não sem dinheiro para poder criar esse reino do céu. Exato, entende? É nessa perspectiva, né? Mas, cadê os exércitos de Jesus, né? Cadê toda a circunstância? Mas eu repito, a gente não faz coisa diferente, não.
Mesmo, e a gente tem que tomar cuidado porque às vezes na condição de desvio a gente se acha a última bolacha do pacote. Só que ninguém contou pra gente que a última bolacha do pacote era toda quebrada, ninguém quer. Só tem esse detalhe, né? Então, cuidado, porque não é tão bom assim ser a última bolacha do pacote, né? Mas enfim, e o Concílio do Sinédrio é como se fosse um tribunal mesmo, julgava todo mundo, né? Oi? Até a imagem lá como é que era. Era um tribunal, ali, salvo engano, é a condenação de Estevão, né? E enfim, né? Passa pra gente fazer um favor, senão não vai dar tempo, né? Aí o que acontece, como vocês estudaram aqui, inclusive, quem sabe a pessoa de Abigail aqui, porque a gente tem a informação da Bíblia e a gente tem a informação do Paulo Estevão, né? Paulo, ele foi para Damasco, para ir atrás de Ananias? Sim, mas não foi só por isso, não. Porque, veja bem, aí fala assim, mas então quer dizer que a irmã está errada, não estou falando isso não. Vamos raciocinar, vamos pensar nas situações, veja bem, o cara não tinha um posto político, ele não abandonou a noiva porque ela era irmã de Ezequiel, ele não deu o quê? Ezequiel, desculpa, de Estevão, pronto, Gesiel, eu estou de Ezequiel, eu sou igual o Gori pra mim, gente, primeiro livro da Bíblia, vocês não dormem, né? Começa lá, ele não largou a moça por conta disso, que ele amava demais da conta, porque Damasco também era um ponto estratégico. O cara era um estrategista, ele era inteligentíssimo. Ele não ia apenas vingar de um velho sapateiro, não, gente. Mas porque o Ananias era um velho já, decadente, sapateiro, pobre. Você acha que o doutor da lei vai deixar tudo com pobre, gente? Ele foi na viagem, né? Vários coelhos, tanto é que ele pode passar. Porque lá tinha uma estratégia mesmo. Ele pede, pode passar, por favor. Ele pede uma carta autorizando o que ele carrega. Oi? Não, passou 2. Passou 2? Tanto é que ele solicita, né, uma carta para trazer quando você desse conta. Oi? Vocês acham que ele volte hoje? Nunca, jamais. E aí a gente imagina, né, que ele foi com um mega exército de camelo, né? Não. Foram uns 3 ou 4 a cavalo. Andaram quilômetros e quilômetros e quilômetros. E aí, quando está chegando em Damasco, o que acontece? Mas o que cega essa unidade? A tal luz, né? Que veio do céu. Sempre tem que ter um efeito mágico, né? Se não tiver, tem graça, né? Todo mundo desenha, tem que ter, né? Tem que ter lá. Como diz o tio Rocha, tem que ter o clarão, enfim, por aí vai. E aí, olha que interessante, ele ficou cego pela luz, né? Como assim ficar cego pela luz, né? Que luz que cegou Saulo? A luz que está aqui é a mesma luz da ideia dos iluministas. O que é a luz dos iluministas? O conhecimento. Ele tinha conhecimento demais, tinha sim. Mas é o suficiente? Vamos começar a pensar? Vamos pensando nessas coisas que eu estou falando. Por que eu estou falando dessa forma? Porque, né, tem um programa de rádio, eu gosto de uma hora lá, assim, brincando, o que eu tenho com isso, né? O que eu tenho com isso que esse cara que você contar a luz, que ele sabia muita coisa? Vou perguntar, o que eu tenho com isso? O que será, né, que eu está me dizendo aí sobre isso? O cara ficou cego, tinha conhecimento pra caramba. E olha o que Jesus falou para ele, né? Dura para ti recalcitrar como os aguilhões. Vou passar para ver o que a gente conversa sobre isso, né? E aí, o que acontece? Quando ele fica cego, né? Quando a célebre frase, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não sei vocês, mas assim, eu quando professora de português, eu gosto de desmembrar os sentidos das palavras, né? Quando a gente fala perseguir, a gente automaticamente entende como algo ruim que quer prejudicar. Em geral é assim, né? Mas, e ainda mais hoje, com redes sociais, tem os seguidores, mas você acaba perseguindo seus seguidores também, né? Enfim, seus seguidores não, são nossos ídolos, né? Então, assim, perseguir também é uma espécie de percurso, é você transcorrer o mesmo percurso. Então, olha só, de certa forma, Saulo, mesmo na figura política que era, o doutor da lei, etc. e tal, quando ele ia lá para poder, né, olha, eu quero desmascarar esse povo está pichando a imagem do Messias que ainda não veio. Não pode, isso está tudo errado. Alguém tem que fazer alguma coisa, vocês não estão entendendo que está tudo errado, não? Então, se vocês não estão querendo, eu vou fazer.
E ele convenceu todo mundo lá no cinema e ele foi fazer. Né? Então ele perseguia assim Jesus. Tanto é que ele se organizou estrategicamente para saber onde ele ia com Estevão. Por que ele atacou Estevão? Porque ele percebeu a liderança de Estevão. E assim. Por orgulho mesmo, né? Mas não só. Ele ficou de orgulho ferido, mas não foi só por isso. Cortar o mal pela raiz. Exato, assim como os colonizadores fizeram com qualquer povo que eles foram colonizar. Eu tenho que destruir a imagem. Então, né, a gente fala assim, você não pode vencer os judiciais, não vou juntar nada, eu vou exterminar. Assim como o colonizador fez. Percebem que, enquanto humanidade, a gente anda fazendo as mesmas coisas tem muito tempo? É nessa perspectiva. Saulo, Zé, João, Maria, não tem muita diferença em termos de comportamento e repetição das mesmas situações, né? E aí, porque me persegues e tal, e aí Jesus fala para ele, né? É duro para ti, né? De quando Jesus fala, o que Jesus fez com Saulo? O que nós todos gostaríamos que fizessem conosco no atendimento fraterno? Acolher. Fala assim, ó, você me persegue, eu sei que você está me perseguindo, mas eu sei que você é difícil demais. Tem um trem dentro de você, meu filho, né, te consumindo. Quando você não vai lá e faz aquilo que você acha que tem que fazer, você não sossega. E você não está fazendo porque você, né, igual que o menininho rico pirracento, que eu quero, não. Você tem todo um objetivo dentro de si. Eu entendo isso, meu filho. Jesus acolhe. Jesus não acusa, Jesus não aponta Saulo. Sabe quando a gente, eu não gosto de falar isso não porque eu tenho 4 filhos, mas enfim, geralmente a visão de mãe é a seguinte, o menino faz uma coisa errada e não conta para a mãe por quê? Geralmente o que a mãe vai fazer? Antes disso, ela vai fazer o quê? Ela vai falar o quê pra gente? Te avisei. Eu te avisei, você vai lá, você tem que fazer, um julgamento pior. Aliás, nem passa por julgamento, é condenação. Já dizem, então, igual choro, tipo isso, né? Jesus não mandou Saulo engolir o choro dele. Jesus falou assim, eu sei, meu filho, vem cá. E aí, o que o Saulo faz? Enquanto uma figura que já tinha um amadurecimento espiritual, já tinha uma bagagem, que com certeza veio de... Esse moço deve ter experimentado vários postos de poder pela vida. Então não era apenas o poder que o movia, mas sim a essência por trás desse poder. Não era a impressão por parte mágica, né? Com toda certeza. Se for assim, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo tudo errado, né? Não é? A gente sabe que não. Gente, nenhuma semente brota da noite para o dia, e muito menos cresce. Vira árvore. Nenhuma semente vira árvore da noite para o dia. Nenhuma. Assim como nenhuma transformação de nenhum ser humano assim acontece. E aí, ao invés, né? Geralmente quando a gente está no atendimento fraterno, conversando com alguém, quando alguém, ou você vai ao médico, geralmente quando você vai ao médico, por exemplo, fala assim, e aí, Marcelo, né? Você está precisando de o que foi? Aí o Marcelo, porque eu tô aqui, vai colar, porque eu preciso disso, não aguento mais. O que a gente faz? A gente reclama, a gente pede um tanto de coisa. Não é assim? E Saulo pediu uma coisa para Jesus? O que Saulo fez? Perguntou para Jesus, o que queres que eu faça? Já vê a superioridade dele, a inteligência dele. Certamente esse amadurecimento espiritual já estava aí. Jesus fazia muito isso com as pessoas, né? As pessoas iam até ele e falavam assim, o que queres que eu te faça? Jesus perguntava. Saulo fez uma pergunta muito parecida, ele não tinha convivência com Jesus. Só que ele perguntou assim, o que queres que eu faça? Eu estou pronto. Talvez ele nem soubesse que seria difícil, mas eu estou pronto, vou mandar que eu aguento, tipo isso. Né? Isso é um amadurecimento espiritual, sim. A gente concorda com as coisas que ele fez? Não. E a gente vai perceber que vai continuar um monte de pisada no jardim. A gente percebe aí que nessa pergunta, sim, ele já havia passado para o lado de Jesus. Não, foi quase se ele confiou em que Jesus falasse que ele ia fazer, então ele já tinha trocado de caminho, trocado de lado. Um amigo espiritual uma vez nos contou que teve uma reunião com um amigo espiritual que deles todos, o Paulo era o mais preparado para essa situação. No entanto, quando ele reencarnou,
Assim como Judas não deu conta de um monte de coisa, Pedro também não deu conta, porque Pedro não era santo coisa nenhuma deles, né? O João Evangelista que era, né? Também era jovem, né? Não, e pelo amor de Deus, né? Eu espiritualmente falando mais evoluído, assim, anos luz de todos eles. Então, o João era tão lindo. Matou seu irmão. Nossa, ele voltou com Jesus, que maravilha! A gente veio pensar isso quando nunca. E o João realmente sentia isso, né? Agora os outros, Tiago e Jesus, misericórdia. Tremia nas bases e ele fala, não, eu sei lá, Jesus, mas peraí, mas nem aqui, a gente tem que continuar aqui. Enfim, né? Todos eles. E aí, o moço fica cego, vai para onde? Vai, né? Jesus fala, você vai para lá e espera que alguém vai te falar o que tem que fazer. E quem é esse primeiro alguém? O velho, ó, sapateiro, que ele ia lá que ele queria matar. Exatamente. Aí não. E que foi a grande figura responsável por grande parte da transformação de Paulo. Né? Os amigos espirituais certa vez nos contaram que quando Paulo passava por algum perrengue, inclusive enquanto Lutero, que eu não sei se vocês sabem, reencarnou como Lutero, foi uma das pessoas que mais socorreu, virou um padrinho espiritual, assim, né? Vamos pegar lá o livro da Miranda, as marcas do Cristo. Enfim, mas são cenas para outros capítulos, né? Vamos voltar aqui. E aí ele cura a cegueira, né? O Ananias cura, tem até o texto inicial que vocês leram, das escamas que caem dos olhos, etc, etc, etc. E Ananias traz aí, né? O primeiro chamado, né? Como se Ananias... Saulo tinha algo que o inquietava, ele se movimentava muito porque tinha algo que o inquietava. E Ananias foi uma dessas pontes que preencheu essas lacunas que inquietavam o coração de Saulo. Ananias foi de extrema importância. E aí o que a gente, né, de novo, o que a gente tem com isso? Para a gente tentar perceber o seguinte, que a gente nunca está desamparado. Quando o bicho pegar, vai aparecer um anjo aí, que não vai dar no corpo. Vai aparecer alguém que vai fazer essa ponte para a gente. Porque todos nós estamos cheios de lacunas dentro de nós o tempo inteiro. Quem aqui que nunca sentiu, né, não acordou um dia ou no meio do dia, e fala assim, nossa, que vida sem sentido essa amiga, que saco, não vai fazer nada. E é assim mesmo. Não se vontade de pular daquela escada, já que é eterno, acabou, que nada se envolve, não sei o quê. Claro que eu não estou radical assim, na tentativa de exterminar a vida física, mas tipo assim, não, eu quero enfiar esse fone no ouvido aqui, abduzir no mundo da música, não quer falar com ninguém. Quem nunca? E eu não estou falando só de adolescente, não, estou falando da gente também. Nós não enfiamos fone no ouvido, nós somos mais velhos, a gente enfia a cara no trabalho. Né? A gente bota o povo que manda a gente para trabalhar, né? Dá louca, né? A gente faz isso, faz aquilo, né? Não é assim? Quem nunca? Todos nós, em maior ou menor grau, isso acontece. Com Saulo não foi diferente. Ananias foi um desses remédios, foi uma dessas ajudas que Jesus mandou. Pode passar, por favor. E aí, né, começa a nova era do Saulo, começa pós-Ananias, né? Tem antes de Cristo, tem antes e depois de Ananias também. Depois de Ananias, mas por quê? Eu não sei se vocês já perceberam nessa situação, tem um toque de Jesus, era muito profundo. Fisicamente, Jesus, né, dizia que ele pegava o ombro das pessoas e olhava no olho das pessoas. Tem até a passagem lá da mulher com consentimento. Ele pergunta, quem me tocou? Que eu senti de mim saindo virtudes. Esse toque, o toque é a coisa mais profunda que o mestre veio trazer para a gente. Ananias tocou Paulo. Tocou em profundidade, né? Tocou preenchendo esses espaços que estavam todos faltando na vida dele. Então aí nesse passo de mágica ele fez igual o Torinho, já de morfar, tocou lá no morfador e virou. Não é assim não. Primeiro aconteceu o quê? A experiência direta, a vivência. E o que isso traz de ensinamento para a gente? Né? Espíritas, cristãos, ser humano, alienígena, não interessa quem a gente é, em que condição a gente está. A gente precisa de mais experiências. Só pegar aqui, ler, não importa o quê, não vai fazer a mudança que nós precisamos, não. Nós precisamos de experiência. E não existe experiência comigo trancado no meu quarto com o fone enfiado no ouvido. Não existe experiência comigo fugir de quem quer que seja. Não estou criticando
eu sei que vocês adolescentes gostam muito e não vejo problema nenhum nisso. Eu também sempre adorei música, adoro música, né? E meu filho fala assim, mãe, a gente sabe que você gosta, mas você podia colocar um fone no ouvido, né? Que a gente não gosta de música, gosta não, né? Assim, eles estão certos, e eu realmente, eu não me toco nessa situação. Eu gosto das rádios que eu gosto de ouvir, e aí acaba que a casa precisa ouvir as coisas, né? Ouvir as coisas que eu gosto. Mas é nessa perspectiva, sabe? A gente não vai ser tocado, a gente não vai tocar se a gente ficar intocado, né? Na nossa toca, no nosso mundinho particular. Nesse ponto, esse camarada tinha coragem, ele dava conta de fazer isso, né? E aí depois, estudar o novo, porque aí ele tem contato com as escrituras. Ele, como um bom doutor da lei, como um bom estudioso, ele falou, ué, Ananias levou para ele as escrituras. Aí ele foi, ele se debruçou, e o que ele fez? Voltou daquele do mestre, Gamaliel. E por surpresa, Gamaliel também, Gamaliel já tinha visitado a casa do caminho, tinha visto, e olha que interessante, como Gamaliel foi tocado pelo Cristo. Gamaliel é um espírito elevadíssimo, com certeza, mas como que ele foi tocado pelo Cristo naquele momento? Quando ele viu um amigo lá sendo cuidado pela casa do caminho, que a família desprezou. E aí Gamaliel falou assim, peraí gente, 2 mais 2 é 4, né? É óbvio, peraí, esse povo não é ruim não, esse povo é tão ruim assim, que eles estão cuidando de quem, né, daqueles que foram, né, dispensados por todos? Não faz sentido isso, né? Mais ou menos assim, o pensamento de Gamaliel, e ele está certo. E aí os dois encontram, né, e Gamaliel sugere a Paulo a reclusão do deserto. Porque era um hábito muito comum entre os judeus, inclusive. Né? Quando eles estavam com uma demanda, né? Jesus também passou pelo deserto. Porque nós estamos precisando do deserto. O deserto é um lugar que tem nada. Nós e nós. Então, muitas vezes, nós estamos precisando ir para o nosso deserto interior e pensar. E algo que infelizmente, essa nossa sociedade moderna, o consumismo exagerado, ele não dá tempo para a gente ir para o deserto. Eles estão destruindo os mapas, né? E já tiraram da rota do GPS o caminho do nosso deserto. E eles estão fazendo isso como? Com vídeos cada vez mais curtos, com um monte de demanda em cima de consome informação, consome produto, consome aquela. É consumir o dia inteiro. A gente está sendo instigado, convidado a consumir. Agora a gente parar, respirar, falar mais devagar, né, Edinho? Ser menos 220, 610 de vez em quando, isso aí ninguém ensina pra gente não. Isso é coisa de gente esotérica, não é assim? Não, é coisa de gente inteligente. Você respirar, você sentar de fato para comer uma comida, e não você comer o que você está vendo, o que você está ouvindo. É você escutar o outro. Esse é o deserto moderno, o deserto contemporâneo é esse. É a gente parar e tocar uns aos outros, a gente ouvir de fato uns aos outros, a gente aprender a falar. Pergunta para qualquer jovem para você ver o que você está sentindo. Não, deixa para lá. Eles não dão conta de dizer como estão se sentindo e por que estão se sentindo. E aí a gente fala assim, e o que a gente faz? Que teoricamente é mais experiente, a gente vai lá e reprimir o menino porque ele falou isso. Ou a menina. Mas a gente ensina como fazer? Também não. Então não tem ninguém certo nessa história. Mas, né, alguém tem que ser o adulto da relação e mediar essa situação. Porque essas lacunas elas estão ficando cada vez maiores. Nós vamos perder o contato com os nossos filhos, com os nossos meninos que estão conosco. Por que o esvaziamento dessas situações de reuniões como essa? Né, que não é uma questão daqui, é uma questão, pelo menos dos lugares que a gente conhece, está tudo igual a mesma coisa. Né? O que está acontecendo? Vamos repensar isso com menos crítica, menos julgamento e vamos ouvir mais essas pessoas para ver o que está acontecendo. Vamos verificar, vamos conhecer o deserto dos outros assim para verificar em que pé que essa situação está, né? Vamos dar um salve aí. Aí ele muda de nome e a nova profissão, nova entre aspas, né? A mudança de nome, segundo os historiadores, alguns historiadores falam o seguinte: quem escreveu foi o Lucas, ele era grego, ele colocou uma variante que ficaria mais fácil para ser entendida por todo mundo. Mas também pode ser, vai fazer diferença? Sinceramente, acho que não. Né? E claro que mudar de nome não quer dizer que você mudou de nome, você mudou quem você é, também não. Né? Mas era um ato comum dos cristãos serem batizados novamente. Alguns, você dá uma comparação meio do que chegou a fazer, mas é como se fosse um nome artístico, assim, né? Eu acho que não é nesse
Mas é como se fosse um renascimento mesmo. A partir de agora é vida nova, é Paulo. Que também tem que ser pequeno. Também tem muitas simbologias, né? Então, assim, o grande doutor da lei agora se dispõe, nem que seja jogado para fora, né? Porque, óbvio, isso vai acontecer assim, no estalar de Deus, a estar pequeno pela causa dele mesmo, do Cristo, né? E essa nova profissão, que aí ele vai lá para o deserto, ele encontra com Áquila e Prisca. Tem até a música Bíblia, né? Vocês devem ter, eu vi até um instrumento que vocês estavam tocando, vocês devem conhecer. Ela conta essa história. Saulo foi um dos responsáveis pela prisão e morte do pai do Áquila. E aí, de repente, ele encontra com quem? Vai para a casa de quem? E fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Gente, sinceramente, eu não passava nem na porta da tenda. Eu ia lá no meio do deserto, torrando no sol lá. Eu não ia dar conta, eu juro para vocês. Mas o cara deu conta. Ele foi, ele enfrentou isso assim, ó. Tipo assim, eu não posso ficar aqui. Eu sou um criminoso, olha o que eu fiz. E o que eles fazem? Igual Jesus, igual Ananias. Você veio aqui matar, meu filho, mas olha só. Esquenta a cabeça, não. Também já matei muita gente, por isso, vem cá. Vamos aprender diferente. Áquila fez a mesma coisa com ele. O acolheu e ele começa a tecer, né? Isso é uma metáfora. Não, pode passar, por favor. E aí, quais foram as perdas, né? De que ele teve? Porque o que acontece? Eu até esqueci de falar aqui antes, né? Ele, depois de Damasco, ele foi para Jerusalém, mas acho que está no próximo slide, mas enfim, vamos antecipar aqui. Ele foi para Jerusalém, foi para a casa do caminho, e ele foi muito bem recebido, né? Esse assassino que você sombra aqui, você vai ficar seu caminho, ser doido, né? Se fosse hoje, vamos chamar a polícia para você, né? Mas é engraçado, quando ele foi, primeira vez depois, ele chegou aí até a cidade. Sim. Ele foi assim, meio que ele conseguiu chegar assim, ao topo, chegou a falar. Só que quem estava não acreditava nele, acabou que. No início, os amigos dele, o que aconteceu? Os amigos falaram assim: você está louco? Você pegou o Gamaliel. Você pegou a loucura do Gamaliel, meu filho. Sai de perto de mim, você está endemoniado, você está doido, né? Então, assim, ele de bobo não podia nada, ele sabia que era até perigoso para a vida dele, ele foi um jeito de cascador. Ele ficou um bom tempo, né, na cidade dele, lá no anonimato, naquela situação toda. Perdeu a noiva, que morreu, né? Perdeu o cargo, a mãe morre de tristeza, o pai deserdra ele, passa tudo que tinha para a irmã, perdeu tudo, não quis saber dele, enfim, tudo isso, né? E ele fica lá 10 anos em Tarso, vivendo como Esquecido. Uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum. Agora pensa uma pessoa com cartinho, o cara mais importante da cidade, que é uma pessoa comum, desprezada por muitos. Por isso que eu usava aquela túnica que antes eu não usava. Só usava Ele tinha esse vestido como doutor da lei, agora ele virou um comum, né? Ele virou o Paulo pequeno. Nessa perspectiva, Paulo pequeno, né? Pode passar, por favor. Bom, aí a gente começa então, né, Paulo, o apóstolo, né, e vem os atos. Interessante é isso, atos, né? Jesus fez algo semelhante conosco, né? Eu toco, vamos fazer, etc e tal. Ele volta à casa do caminho, e encontra lá um homem novo, chega à casa do caminho, mas ele ainda é visto como um homem velho. E ele é enxutado de lá. Você sai fora daqui, que a gente não quer saber de você não, você é um assassino, né? E de certa forma, isso foi bom para ele, porque já pensou se ele fosse, convertido da massa, sei lá, a gente por um ego, você separa o mundo, você tá doido? Porque tá ruim a providência de Não, Deus. tá me esvaziando, né? O pequeno é agora é engraçado, né? Isso aí acontece no salário de Deus. Essa coisa a gente inflar novamente, da gente, né? Isso acontece no salário de Deus, não precisa germinar não, isso é rapidão, é papum. É mais rápido que hoje. Muito mais. Engraçado que depois que ele teve um encontro com a Ananias não se separou dele. Até o hora de perdão, né? Sim, porque tinha toda uma programação. E Ananias, isso a gente com Ananias vai sem esforço. Tranquilo, porque na natureza dele, assim como na natureza
Paulo, né, engoliu um monte de coisa, é muito mais difícil, né? E aí, assim, ele fica anos e anos em silêncio, né, depois dessa negativa, e aí tem até uma música, né, eu esqueci quem compôs, né, que fala lá, né, é necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Eu não sei se foi o Tim mesmo que escreveu, mas enfim, mas eles cantam, né, Paulo de Tarso. Linda a música, e é isso mesmo, né? Quantas vezes a gente cala a nossa voz para o Cristo falar? Vamos deixar para a nossa consciência responder, né? Porque se daqui a pouco também a gente fica falando que Jesus não tem, que é uma outra situação dentro do movimento espírita que eu particularmente acho tão complicado. Parece que é bom falar as coisas ruins que a gente faz, não, a gente está aqui para o bem. A gente está aqui para. Jesus falou que nós somos deuses, nós somos luz. Então por que a gente tem que direcionar os holofotes para a treva que habita em nós, né? Que ainda está? Não, a porção luz é muito mais importante, né? E aí é o seguinte, um homem novo cala, né? Um homem velho com novos atos, e não por discurso, pode passar. Essa é a grande questão que vem para nós, né? E aí chegam mais amigos, né? E aí isso é legal. Barnabé, aí chega Barnabé. Barnabé fica sabendo que o Paulo estava lá, já se organizando, né? Fazendo novas igrejas, convertendo as pessoas, né? No orgânico, como a gente falou antes, né? Nas redes sociais, de boca a boca, no velho boca a boca. Aí o Barnabé disse, cara, tem potencial, eu vou lá. Aí o Barnabé vai atrás dele. E esse moço teve uma sorte muito grande, que Estevão, Gaio, Ananias, Águas e Príncipe, o próprio Barnabé, então sempre quando o homem velho começa a falar demais, você fala assim, ei, bate a bola aí, presta atenção. Então, Jesus falou o seguinte, ó, será dito o que te convém fazer, o que te convém fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas Jesus falou para ele assim, ó, você que Jesus falou para ele. Jesus falou isso para ele porque sabia que ele estava a ponto de entender. Jesus não falou isso para Pedro porque sabia que Pedro não ia dar conta. Jesus falaria para João, porque João também daria conta. Mas não precisa. Entende? Não falou para João que dá conta de fazer, porque ele já faz, ele não precisa. Mas ele falou assim, ó, vai lá, que eu sei que se eu deixar você solto, meu filho, você vai trabalhar. Então você fica tranquilo que nós vamos mandar aí uns universidades para te ajudar. Primeiro vez teve, depois veio Abigail, por aí vai. Aí vem Barnabé e fala assim, meu filho, engole esse orgulho, vocês vão trabalhar, vão embora, pé na estrada, vão comigo. E aí, ele vai, ele prossegue, né, a viagem. E aí começam as viagens, né? Fala-se de 3 grandes viagens, mas são muitas e muitas. Pelo mapa vocês vão vendo aí, a primeira foi mais tímida e tal, apanhava feio, com sem dono, né? Aprontava, a mulherada, né, dizem que ficava encantada por ele e seguia. Agora, eu particularmente, eu acho que é meio complicado essa maneira, né, das escritas, porque assim, a figura feminina ela sempre aparece dessa forma. E poxa vida, né? Será que a única figura feminina de Paulo Estevão, do Atos dos Apóstolos, é a Lídia, né, que era rica. O resto é tido como aquela que apaixonou e que abandonou tudo que tinha para ir atrás dele. E ninguém ouve falar nunca mais nada. Isso eu acho uma questão que precisa de poder até pensar e discutir isso um pouco melhor. Né? Mas tá, a gente entende, assim como a gente entende a história da Grécia do Saulo e a representatividade dele, a gente também entende. Na época em que foi escrito, na época em que o Emmanuel psicografo foi ótimo, que o Chico psicografou, né? E quem escreveu, se fosse registrado, gente, óbvio que eles vão tirar isso, porque, né? Da mesma forma que nos livros de história, que mulher está presente nos livros de história? Ninguém, né, gente? Agora, em alguns cruzados, por exemplo, o que aconteceu? O povo, a almarada foi todo para lá. Quem tomou conta do mundo das mulheres? Pergunta se tem algum registro sobre isso. Não tem. Então, vamos usar a técnica do café, que é a dedução? Vamos usar. Né? Elas são importantes, tiveram um papel importantíssimo. Foram responsáveis por um monte de situação. Né? A manutenção das igrejas, né? Financeiramente. As filhas de Filipe trabalhavam na Casa do Caminho, trabalhavam muito na Casa do Caminho. Ou será que eram só os apóstolos que estavam trabalhando? Claro que não, gente. Né? Mas esse trabalho não é reconhecido. Porque o que isso traz para a gente? Exatamente. Mas a gente precisa, da mesma forma como a gente precisa prestar atenção
positivas, a gente precisa começar a valorizar aqueles que de fato fazem. Né? Isso é importante. E a gente precisa também valorizar o conhecimento, não só acadêmico, porque é como se fosse só o que é acadêmico, só aquilo que é reconhecido. Mas espera aí, se a gente não der oportunidade para o novo, com responsabilidade, evidentemente, com análise, como é que outras situações vão aparecer? A gente vai ficar bebendo sempre da mesma fonte? Essa fonte pode ir embora, nós vamos fazer o quê? Ah, não, Chico Xavier desencarnou de volta ainda. Peraí, por que só o Chico e só o Divaldo? Né? Por que a gente não pode questionar algumas questões históricas dentro do Evangelho? Não tem problema nenhum nisso, não. Isso não é problema. Isso é saudável para todo mundo. Para a gente poder crescer. E nós estamos evoluindo. Algumas coisas que estão registradas, agora que elas vão começar a parar de fazer sentido para essa molecada que está chegando aí. Então, se a gente não mudar essa nossa forma de pensar e de trazer isso para os meninos, a gente não vai conseguir trocar esses meninos. Aí eu estou falando de uma educadora que enfrenta desafios gigantescos em sala de aula. Né? Isso é necessário. Nunca imaginei que Saulo fosse fazer a gente pensar assim também, né? Mas aí é outra ponte, né? Mas porque Saulo também queria aprender um monte de coisa. Não dava para ele ir com o mesmo montante, a mesma vigor, a mesma energia do doutor da lei, que não ia dar conta. Ele teve que aprender uma série de coisas. Nós outros também precisamos reaprender. Né? E aí é o seguinte, logo lá na primeira o homem velho volta com tudo, né? Ele já esparrama com batameta, pessoal, esse sobrinho seu é um responsável, um preguiçoso, você não quer, não, problema seu, fica aí babando esse menino aí, esse preguiçoso, eu tô indo, fui. Aí a gente lembra Jesus, né? Pois é, né, meu filho? É duro pra te recalcitrar contra os amigões, né? E é mesmo aí. Depois de quantos anos já cristão, blá blá blá, fazendo acontecer o que aconteceu, acontecer de novo. E nós não querendo assim, né? Pode passar, por favor. Hoje, eu estou fazendo reforma íntima, comecei hoje, amanhã já estou marcando, mudou, né? Vem o radical. Essa para ter um capítulo inteiro do Paulo Estevam, da nossa briga. O Paulo desceu, olha lá o dedão na cara do Pedro, ó. E era naquele jeito mesmo, tá? Tá lá em casa. Não diferente, né? Não, ela daí vai pior. Bando de portas, não sei o quê. Não, você não sabe de nada, não. Você, Tiago, você viveu com Jesus, está fazendo isso aqui, você vai ser frouxo, fica aí babando aí nesses judeus aí, você cala a boca, porque você vai andar para lá e caminhar para lá, mas quem está passando fome é aqui, então você não fala nada, não. A gente é nesse nível. Mesmo depois da convenção, ainda Sim, está lá no capítulo inteirinho. Ele escreveu Tá na um livro carta de Gálatas. que ele disse aos Gálatas. Exatamente. Eles falando que eu estava certo, eles estavam errados. Exatamente. E eles escreveram a organização para trazer aliados para. Ele estava errado? Não, mas a forma como ele fez totalmente errada. Ele desembanhou a espada e meteu um chicote para todo lado mesmo. Gente, o doutor da lei fez bom vulcão, ele vai destruir tudo que passa na frente. E aí, o que o Pedro fez? Falou assim, tudo bem. Ele fez igual o Chico, mas Jesus e eu somos a maioria, e o amor ele vai vencer. Então, agora vai ser assim. Eu não vou falar que não tem, mas depois tem o capítulo. Foi mais ou menos assim. Ele falou assim, eu gosto muito, isso é fantástico. Mas Jesus, aí quando falou mais Jesus, no tom de Jesus, mais uma vez, Jesus mandou Pedro. Porque sabe que é duro o sujeito lá. Não é fácil. Mudar não é fácil. Ser Paulo não é fácil, né? Pode passar, por favor. E aí, o que a gente aprende disso? E ele também percebe que é o seguinte, onde ele fica pequeno de história. Ele não dá conta. E aí, ele percebeu que ele era bom em sair, tipo assim, igual a gente está fazendo aqui, vem cá, conversa, como dizia minha felicidade, como que o sal comigo ou com o Marcelo você vê? Não é tão agradável que quando passar um dia com a gente, qualquer um de nós, né? Então assim, ele não esperava comer um quilo de sal com ninguém, ele ficava lá no tiquinho, ó. E aí escreve uma carta aqui e outra lá. E foi fantástico. Ele fez bem esse papel. Ok. Né? O que a gente dá conta? O que está ensinando para a gente? O que a gente dá conta de? O que eu quero fazer? Isso. Mas você dá conta? Não, pergunta assim. Você dá conta? Se você dá conta, faz. Se você não dá conta, repensa. Né? E aí o que acontece? Paulo deve contar Lucas, porque eu fico imaginando, quem assistiu o Paulo Apóstolo de Cristo, eu fico imaginando, eu fico criando, literatura a gente viaja, a gente cria história mesmo, eu fico imaginando assim, coitado desse Lucas, meu Deus do céu, tipo Jesus com
Pedro quando Paulo deve soltar? Oh, Deus, eu já falei com você, como você pega essa outra aqui, cara? Não é assim que você faz, igualzinho, né? Eu acho que é Lucas, assim, né, meu Deus do céu, de novo. Mas de novo você levou a chicotar, mas de novo você ficou sem comer, mas de novo você ficou com os outros, eu acho que era tipo assim, né? Aí eu falei, não tá, peraí, sabe aqueles memes de internet que o filósofo dava uma diretaça no outro e falava assim, não, é isso aqui, mas escreve aí, eu acho que era tipo isso, né? O Lucas fazia tipo assim, não, tudo bem, nada de diretaça, vamos filosofar até aqui, né? Vamos pensar numa maneira mais filosófica de dizer isso aqui, você vai de ser radical, né? E o Lucas, Silas, Timóteo, o Tito, e as mulheres que não são, né, nem sequer citadas, né, que foram muitas e muitas e muitas, inclusive Maria, mãe de Jesus. Né? Enfim, faça por favor que meu tempo já acabou aqui, já está terminando. E aí, olha só, Paulo segue, né, a viagem continua. E aí o que acontece quando essa viagem continua, né? Ele arrasta multidões e apanha menos. Ele começa, ele fica mais maduro, ele provoca menos, ele apanha menos, mas ele incomoda ainda muito mais. E por que ele incomoda? Porque as pessoas tentam provocar, destruir aquela imagem de cristão que não dão conta. E aí quando ele está no auge ali, quando ele está no auge do autoridade dele, encontra com Jesus, é convertido. Quando ele está no auge do cristianismo, lá, o Tiago fala assim, meu filho, ele manda um WhatsApp para ele, fala assim, aqui, o bicho está pegando, então só você aqui, ó. Ele fala assim, meu Deus, eu vou voltar o Tiago, eu vou brigar com ele todo dia. Aí, né, Jesus chamou, e ele não perguntou o que quer que eu faça? Assim, tá bom, eu vou lá então, e foi. E lá ficou preso 3 anos, né, mas ele não ficou, mas não parou de se movimentar. Escreveu e por aí vai, né? Pode passar, por favor, nós já estamos terminando aqui. E aí, as cartas vivas do Cristo, né? Ele, não só ele, mas assim, as pessoas que conviveram com ele. E é outra coisa que é importante a gente entender: ninguém faz nada sozinho, né, gente? Ninguém faz. Paulo não foi Paulo sozinho. Paulo teve uma rede de apoio extraordinária com o maior dos mestres, Jesus. Naquela época, a energia de Jesus era um trem maravilhoso. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente está no trabalho, onde quer que seja, pode passar, por favor, para a gente terminar, eu queria que vocês assistissem num trechozinho do filme, que eu acho que é maravilhoso e é de suma importância. A gente, por mais que a gente esteja num péssimo dia, quando a gente está, aqui, vamos supor que é uma tarefa social aqui, a gente dá conta de tanta coisa que a gente nem imagina. Porque o que a gente tem de melhor vem ali, né? E aí, por isso que ele diz, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quando ele fala não sou eu que vive, é personalidade. Pode passar, por favor. E quando ele fala que é o Cristo que vive em mim, não é essa questão externa, esse Cristo de dentro, mas aquele Cristo que Jesus falou para Pedro: quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, não é o vivo. É o Cristo que habita a nossa intimidade. Todos nós temos essa essência crística. E o Paulo entende isso. Por isso que ele fala, não sou mais eu não preciso de personalidade. De Saulo, de Paulo, né, de Zé, João, Maria, de antes. Eu não preciso, mas a partir desse momento, eu tenho certeza que eu dou conta, mesmo pelos trancos e barrancos, viver a minha essência crística, né? E aí, ele combateu o bom combate, ele encontra com Jesus. E como é que ele encontra com Jesus? Ele encontra com Jesus quando ele morre. Sim, quando o próprio disseram que Jesus foi acolhê-lo, mas ele encontra com perdão, com quem ele é. Vamos para o último aqui, só para a gente poder... Né? E o que a gente aprende com Saulo, com Paulo? O que a gente aprende com essa viagem, com essa trajetória? É importante demais a gente ser quem a gente é. É importante disso. É igual aquele processo do Aab mesmo. Enquanto a pessoa não reconhece que ela tem um vício, ela não vai mais tratar o vício. Enquanto a gente não reconhece a nossa limitação e também as nossas, como fala? As nossas potencialidades, a gente não dá conta das situações. Nem uma coisa nem outra, tá? A gente não esperar a santidade para agir. Inclusive tem uma passagem que ele fala que é ser santo. É porque, né, tipo assim, não, peraí, você tem que comer muita arroz feijão que você virar um Chico Xavier, mas não tem que virar Chico Xavier, não, tem que ser mesmo. Ninguém vai ser aqui, não tem nada disso. Né? E cada
fiel no pouco no muito. Ou seja, como Francisco de Assis, devagar e com certeza, passo a passo, dia a dia, pedra a pedra. Nenhuma construção ela acontece assim, ó, só se quem tiver o anel do Lanterna Verde, ele vai conseguir plasmar lá o negócio. Mas nós não temos isso ainda não, tá? Então é isso aí. Não existe transformação sem trabalho, não existe construção sem trabalho, não existe nada sem trabalho. Então, filho, arregaçar as mangas e trabalhar, tá? Esperar, mas não no sentido do Paulo Sérgio, sua boca cheia de dentes para na mão chegar, não é nesse sentido, é no sentido da confiança, de entender que nós não estamos desamparados, esperar esses toques divinos, esperar o nosso Ananias, o nosso Estevão, a nossa Abigail, o nosso Barnabé, que ele vai dar um toque para a gente ficar esperto, né? E perdoar, porque o amor mais puro se doa, né? E aí é o seguinte, eu passei 2 minutos dos outros que vocês me deram. A gente pode, eu queria colocar a última cena é uma cena de que ele está. Será que vai funcionar? Eu até trouxe no pendrive, porque não está aparecendo. Não funcionou. Não tem problema não, porque depois acho que vem os créditos, não tem problema, e a gente é até profundo, né? Esse reencontro, assim. E é isso, é o começo. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. A mim, não sei vocês, me soa real demais, assim, verdadeiro, profundo. Não só pelos aspectos históricos que ele tem, mas é bem assim, né? Que a gente dê conta do nosso caminhar primeiro. Aliás, nós estamos aqui, nos insistimos, né? São tempos muito sombrios, nós sabemos disso, né? E a gente agradece muito, pede desculpas aí pela pessoa acelerada, né? Depois de ouvir, assim, o coração, a gente até treme, assim. Muito obrigada pela confiança. Nossa, não sei quantos anos que eu não faço uma palestra. Depois da pandemia, antes da pandemia, quando eu trabalho, enfim, é muito bom estar de volta. E é necessário, né? É necessário. É Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo, o apóstolo de Cristo. Esse filme, gente, é maravilhoso, né? Então, assim, vale demais a pena, né? E parabéns pela escolha, né? Que a gente não precisa de ícones, assim, que a gente entenda que o ícone verdadeiro é o Cristo que habita a nossa intimidade. Isso é o que é mais importante. É isso que Jesus veio fazer para a gente. Ele veio nos trazer para essa caminhada, né? Muito obrigada, viu? Essa sombra comigo, muito obrigada. Nós agradecemos.